irmãos que fizeram um seminário, né, algumas palavras aqui que foram ditas nesse filme, né, não é muito assim estranho, né? Eu estava olhando ali a Cláudia, né, a tradução, a escrita maçorética, e como foi escrita a palavra de Deus, né, por tantos homens de diversos lugares, né, diversas mãos, e homens diferentes, mas a escrita, a palavra de Deus, ela é verdade, ela não mudou nada, né, não teve diferença, não teve nenhuma rasura, nada que pudesse dizer que elas são escritas por homens. Muitos dizem, né, que a Bíblia é escrita por homens, claro, porque o Senhor, Deus, é Espírito, é necessário que fosse escrito de forma, né, que pudéssemos entender a Bíblia. Então, usou homens, e ainda hoje usa homens. Você e eu somos instrumentos de Deus. E vendo, né, daquilo que foi assistido aí por nós, vemos que a Bíblia, né, tão perseguida, os servos de Deus tão perseguidos, e hoje não é diferente. A Bíblia e os cristãos continuam sendo perseguidos e também tentam deturpar, né, a palavra de Deus. Quando eu era mais jovem, né, vou dizer assim, quando eu era mais jovem, né, quando saíamos para evangelizar, ou até mesmo indo para a igreja, caminhando com a Bíblia, e ela não era nem tão grande assim, era aquela Bíblia de adolescente, né, assim, pequenininha, mas a gente ouvia muito dizer, chamar, né, os cristãos e a gente que passava, né, chamava de Bíblia. A Bíblia, olha a Bíblia, né, tantos nomes. E hoje em dia a gente passa com Bíblias grandes e nem faz diferença, né? Então não é o tamanho da Bíblia, é aquilo que nós somos, que ele termina, né, o filme dizendo, nós devemos ser carta aberta, livro aberto. E não livro por livro, né, livro da sua vida, mas o livro, carta aberta, exalar o perfume de Cristo, né, o que nós devemos ser. Então, sabemos que a Bíblia, ela tem inimigos, ela foi diversas vezes em países que não se pode ter a Bíblia, elas são destruídas, e nós temos a oportunidade de caminhar com a nossa Bíblia, de ler, né, e absorver a nossa Bíblia. Nós vemos ali que, para ser escrito, era necessário que fosse decorado o versículo, todos os versículos, para que pudesse escrever. E eu pergunto, os irmãos sabem algum versículo de cor? Alguém? Os 3 irmãos aí podem falar um versículo de cor para mim? 3 irmãos. Quem pode dizer um versículo aí de cor? Amém. Mais um. Quê? Pode falar de novo. Amém. Graças a Deus. Eu sei que outros irmãos também têm versículo, né? Eles falaram primeiro, né, irmãos? Eles falaram primeiro. Mas é necessário, então, que nós tenhamos a palavra de Deus. Porque em algum momento, né, na nossa vida, nós passamos por aperto, nós vamos ficar remoendo, né, lembrando daquela palavra que nos traz força. Alguns irmãos que estão no hospital, muitas vezes, quando estão lá, ficam lembrando da palavra de Deus, de algo que foi dito, né, e aquilo dá força, e fica lembrando, Senhor, Tu és a minha força, e fica lembrando, né, e é necessário lembrar. Então, que nós possamos, né, aproveitar da oportunidade que temos da palavra de Deus, e tentar absorver, tentar viver a palavra de Deus a cada dia. Amém? Então, eu queria dizer que, nos dias atuais, nós também temos inimigos. Não só no passado, houve guerras, houve perseguições. O povo de Deus morreram, né? Morreram à espada, morreram queimados, morreram lançados à cova dos leões, de diversas formas. Mas, nos dias atuais também, há essa sutileza do inimigo para minar o Evangelho, minar o cristianismo e minar a nossa fé. E de uma maneira sutil, nós sabemos que lá em Efésios 6:12, Timóteo 2,
3 e 4, 2 Coríntios 10, 13, nos fala a respeito dessa guerra que nós estamos. O primeiro fala que nós estamos em guerra, e não é guerra contra carne e sangue, a nossa guerra é espiritual. Mas temos também a guerra que é contra a nossa vontade, a carne, né? Os membros guerreiam entre si, a carne e o espírito. A carne quer fazer a vontade da carne, o espírito quer fazer a vontade de Deus. Então, essa luta entre o nosso interior de fazer a vontade de Deus e fazer a nossa vontade. Então, nós sempre estamos ou estaremos em guerra. E se tratando de guerra, eu gostaria de falar sobre inimigo, né? A palavra inimigo vem do término grego ectros e descreve uma pessoa odiosa, hostil, que se opõe a outra pessoa. É usado para descrever homens que estão em inimizade com Deus por causa do pecado. É usado para descrever também Satanás, na parábola do joio e do trigo. Então, é interessante nós pensarmos nisso, e que o inimigo, ele luta tanto para investir, né, de uma forma tão sutil, para que, muitas vezes, aquilo que o evangelho está sendo crescido, né, tem se tornado nobre, para minar o evangelho e o crescimento e o nome de Deus. Hoje mesmo, na classe, nós estávamos falando sobre isso, né? Como a indiferença e tantas coisas, tantos escândalos, né, tem chegado no meio cristão, e isso traz desânimo, né, traz distanciamento, e muitos, né, não só trocam de igreja, mas também se dispersam pelo mundo. Então, há uma perda muito grande quando nós perdemos, né? Não só nós perdemos, mas o reino que perde, e o inimigo, muitas vezes, né, se torna grandioso. E nós queremos falar um pouquinho sobre isso. E eu queria falar sobre algumas características do inimigo. O apóstolo Paulo, ele descreve que os inimigos são chamados de inimigos da cruz. Está lá em Filipenses 3, versos 18 e 19. Diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Amém? Então, esse texto aqui nos diz, eles trazem tristeza. Né? O apóstolo Paulo diz assim: eu já disse a vocês e agora também digo. Ele diz, digo chorando. Então, quando chega, né, esses inimigos da cruz, traz tristeza aos cristãos. E o apóstolo Paulo diz, eu digo agora chorando, que o fim deles será perdição, se eles não se arrependerem. Não é isso que ele diz? Digo chorando, o fim deles é a perdição. E diz também, o ventre deles, o Deus deles é o próprio ventre. Satisfazer o eu, a sua vontade, né? Esses são os inimigos da cruz. Outra coisa que ele diz, para a glória deles, eles são arrogantes, se rebelam abertamente contra Deus. Então, isso tem se tornado, uma coisa atual que nós vemos hoje, né? Às vezes com nome diferente, mas é atual. E alguns deles são os relativistas. E o que é relativismo? É a doutrina que se opunha ao conhecimento humano. É incapaz de alcançar as verdades. E a gente sabe que Jesus coloca, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para eles não há, assim, a verdade absoluta. Para eles, a verdade baseada em circunstâncias, em relatos de outras pessoas, né, em opiniões de outras pessoas. Então, não há uma verdade, há verdades. Mas Jesus diz, eu sou o caminho. Há verdade, não tem as verdades. Amém? Então, para a pessoa que é relativista, está sempre colocando, né, em cast, colocando assim, em paralelo, aquilo que Deus criou, aquilo que é verdade. E nós sabemos que é verdade, por isso que nós devemos combater com
conhecimento. Amém, queridos? Os irmãos estão aqui? Amém. Lá em 2 Timóteo 3, 7 diz: sempre estão aprendendo, mas que nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. Estão sempre aprendendo, estão sempre questionando, mas aprendendo, mas não chega a esse conhecimento. Amém? E ele coloca, né, que nós devemos buscar essa verdade que é soberana, a verdade que vem do próprio Deus e que é o próprio Deus. E nós sabemos também que essa verdade, que é o próprio Cristo, como eu disse, não são as verdades, ou seja, Cristo, Ele é a verdade. Então não é uma palavra plural, né? Tem as professoras aqui hoje, não é de uma forma plural, só há uma verdade, o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade libertará. Amém? Então é necessário que nós conheçamos essa verdade. Os materialistas, o que é materialismo, né? Dá importância primordial, o quê? As coisas materiais, as coisas terrenas. E quanto mais nós vemos hoje pessoas ligadas, né? Estão presas às coisas terrenas, à vontade da carne, o eu, a satisfação do eu. E o homem, né? Quanto mais hoje em dia estão ligados à satisfação do corpo, ou seja, a valorização do corpo. Quantas pessoas não estão tratando do corpo por uma necessidade, ou seja, uma causa de saúde, mas sim para mostrar, para se revelar, né? Então é algo assim que está muito em alta e nós devemos buscar conhecimento de Deus para que estejamos a cada dia libertos quanto a isso. E não só essa valorização do corpo, mas lá em Mateus 6, o próprio Senhor nos adverte que nós não devemos acumular tesouros na terra, onde ferrugem, traça, né, destrói, corrói, corrompe, mas ele diz que nós devemos acumular tesouro no céu. Quantas pessoas, né, têm acumulado tantas coisas e as coisas perecem, as coisas ficam, as coisas se esvaiam, as coisas se estragam. Esses dias a gente estava indo para o sítio, estávamos no carro, e até falamos sobre isso, sobre essa questão de guardar alimento, de guardar roupa, e a pessoa falou de guardar alimento e depois o alimento tinha estragado, né? Então, ela pensou assim, poxa, deixei e ficou estragado. Então, a gente guarda pensando, vou comer amanhã, né? Amanhã vai estar mais gostoso, ou então vou esconder para fulano não comer. Então, guarda, tão apegada àquilo que nem fulano e nem ela comeu. Nem ela se satisfez, nem fulano. Se perdeu, se esvai, porque estraga as coisas, né? Tudo se estraga. Uma roupa, se você deixar muito tempo acumulado, um sapato novo. Quem já perdeu um sapato novo? Já perdi sapato novo. Bolsa, né? Bolsa nova. É fácil perder. Você guarda e depois, quando você vai usar, ele vai se esfarelando assim de uma forma que você pode. Não usei, está novinho. É melhor você usar umas 2 vezes e até guardar. Mas nunca usar deixando, esperando, perdeu mesmo, esfarelou. Pode ser o mais caro, né? Vamos dizer assim, de uma grife, né? Seja qual for a grife, queridos, o tempo destrói, corrompe, corrói, não tem como, não precisa nem ter traça, ele mesmo se esfarela. Então, o problema não é a questão de você ter, mas de você saber usar, de você não guardar com ganância, é a questão do dinheiro, né? O problema não é você ser rico, ter posses, o problema é você saber administrar. Né? Você saber com que você vai usar, não você guardar, não você acumular, não acumuleis. Então, o problema não é você ter, mas você amar. Onde está o teu tesouro, aí está. Então, muitas vezes nós estamos apegados às coisas que nós não devemos nos apegar. Então, esse materialismo é uma coisa que tem minado, né, as nossas vidas e minado o reino de Deus e as coisas de Deus. Porque hoje mesmo na classe,
nós estamos falando sobre, antigamente, como os cristãos eram vistos, como pessoas que eram analfabetas. Só os analfabetos, pessoas, né, de classe desfavorecidas, esses sim eram cristãos. Porque pessoas que tinham cultura, que tinham estudo, esses não se convertiam. Né? Mas hoje em dia a gente vê a diferença. Que mais pessoas com culturas, com estudo e com até posses, essas pessoas também se tornam cristãs. Conhecem a verdade liberta. Amém? Verdade, conhecimento chegou, né? O Senhor abençoou e fez a diferença. Mas, dessa forma, eram vistos, né, as pessoas que se convertiam. Então, a gente vê a diferença. Então, não é por ter posse. Deus tem abençoado o seu povo de uma forma tremenda. É pela obediência, né? Obedecer, é honrar o Senhor com suas primícias, com seus dízimos. O Senhor abençoa. Ele é o Senhor de todas as coisas. É Senhor do seu negócio. E deve ser. Amém, queridos? Então, de uma forma materialista, isso tem minado o povo de Deus. Da mesma forma que o Senhor abençoa, muitas vezes, né, a gente acaba se perdendo, se distanciando de Deus. Deus abençoa, às vezes, com o carro e a gente usa de maneira errada. Deus abençoa com a casa ou com tantas coisas e nós vamos nos perdendo, vamos nos distanciando e, às vezes, nos tornamos, às vezes, mais mesquinhos do que éramos quando não tínhamos nada, né? Então, que nós possamos olhar para a nossa vida e saber que o Senhor tem nos proporcionado. Amém? Outra coisa que também tem chegado até nós são os hedonistas. E o que são os hedonistas? São pessoas que buscam a satisfação, ou seja, o prazer supremo. E é fácil, né, quando nós pensamos hoje em dia, nessa alegria, nessa busca por prazer, né, satisfazer a sua carne. Muito churrasco hoje, muitos bares, né, muita festa. E sempre, principalmente, né, na questão dos jovens, tem que ter baile, tem que ter cerveja, tem que ter alguma coisa a mais para se tornar alegre. E é uma alegria passageira. Então, essa satisfação da carne, né, tem contaminado os nossos jovens hoje. E, muitas vezes, não só por bebida, mas é por esse ajuntamento que traz um prazer que não é o prazer de Deus, que não é o prazer que realmente sacia a sua necessidade. Você pode beber, e no outro dia é só o quê? Só vai ficar... Não tem outro prazer senão a ressaca, como a irmã disse aqui. Só a dor de cabeça e aquela tonteira, que eu acho... né? Mas você não vai ganhar mais nada, a não ser o seu gasto e talvez perca até um dia de trabalho. Então, essa satisfação tem minado, principalmente, não vou dizer principalmente, dos jovens, mas muitas pessoas já de idade, né, que a gente julga maduro, têm perdido a sua vida, o seu momento, nessa busca por satisfação. Amém, queridos? Que nós possamos, então, estar espertos. Lá em João 2, verso 15 e 17, nos diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a paixão da carne, a paixão dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e também as suas paixões. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então, que nós possamos estar vigilantes quanto àquilo que pode nos roubar, trazendo essa satisfação, né, da nossa carne, da nossa humanidade. Outro momento de inimigos, né, que tem também surgido de uma maneira tão sutil, são os denominacionistas. O que são eles? São essa tendência de grupos religiosos, de separar grupos religiosos em denominações, cada um com a sua própria doutrina, mas tendo em comum a fé em Cristo Jesus. E estes inimigos, né, ainda que eles pensam estar ensinando e servindo a Deus, muitas vezes têm distanciado
o homem de Deus, né? Muitas coisas, ainda que o Senhor fala, né? Diante dele, muitos chegarão e falam, mas em teu nome eu não expulsei demônio, mas em teu nome eu não fiz isso, em teu nome eu não fiz aquilo. E ele dirá, apartai-vos de mim. Porque essas denominações, né? Ou seja, essa questão de se elevar tanto e não elevar o nome de Cristo, também acaba trazendo distanciamento. Então, esse grupo, né, ele não traz a unidade, mas sim traz a divisão. E outra coisa, alguém pode ler para mim? Gálatas 5, 20 e 21. Amém. E parecem coisas tão simples, né? Fala sobre glutonaria, comer, e fala sobre outras coisas que são levadas ao excesso. Isso traz e leva ao pecado e ao distanciamento de Deus. Que nós possamos estar vigilantes contra esses inimigos que são tão atuais. Como eu disse, o inimigo, ele está sempre, né, com a sua sutileza. Ele não para. Nós sabemos que o Senhor, ele não dorme, lá em Salmos 121 diz, né, o guarda, ele não dorme e nem cochila. Mas sabemos também que o nosso inimigo, e nós precisamos saber os ardizes, saber quais são as armas do nosso inimigo. A gente não precisa pensar que ele não existe ou que ele não está atuando todos os dias. Né? Pensar que o inimigo ele está distante de nós não podemos pensar assim. Pensar que só existe Deus, que nós somos de Deus, aleluia, glória, amém, não vai nos fazer cada vez mais santo e nos aproximar de Deus. Nós precisamos saber que existe uma guerra, que existe um inimigo, e muitas vezes saber as armas do inimigo, saber as sutilezas, estar precavidos, né, estar cientes, para assim buscar mais a Deus, assim fazer valer mais ainda a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Nós cantamos aqui, né? Estás aqui mudando as nossas vidas, restaurando, e nós queremos, né, porque diz, Deus de milagre, Deus de promessa, e nós queremos os milagres, queremos as promessas, mas nós precisamos buscar esse Deus que está presente aqui. Ele não dorme, não cochila, então ele está presente. Os olhos do Senhor estão, né, olhando a todo instante, está nos observando. Então, que nós possamos, em todo momento, saber que a nossa vida está diante dele. Quer façamos, quer não façamos. Todo instante nós estamos diante dele. E que nós possamos, então, lembrar de que nós precisamos lutar, e lutar com as armas que são úteis, né? As armas verdadeiras, que é o quê? Orar, não só por nós, mas orar também por essa humanidade que tem caído, que estão sendo pervertidas. O objetivo, né, nós precisamos orar. É orar sem cessar. Eu não esqueço da pregação da nossa irmã diaconisa Rejane, orar e orar novamente. É orar o tempo todo, o tempo inteiro, porque essa é a arma espiritual, porque a nossa guerra é espiritual. E procurar restaurar os nossos irmãos em Cristo. Amém? Nós sabemos que há muitos que estão fracassando ou enfraquecendo, né, no momento de guerra, no momento que tem passado por tribulações, nós nos sentimos enfraquecidos. Então, nós precisamos um dos outros. Então, nós precisamos procurar restaurar e estar alertas também quanto a nós e quanto aos outros. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não quer dizer que aquele que está em pé nunca vai cair. Está sujeito a cair. Então, nós precisamos vigiar o tempo todo, porque às vezes a impressão, não, ela caiu porque ela estava fraca. E nós não sabemos o quanto ela estava fraca. Então, muitas vezes nós estamos julgando e às vezes nos enfraquecemos também. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Saturar os nossos corações com a palavra de Deus. Encher os nossos corações com a palavra de Deus.
É dele que procedem a saída da vida. Amém? Então, nós devemos encher o nosso coração de Deus, da palavra de Deus. Porque se nós enchemos o nosso coração, né, há aquele ditado, a boca fala, o que o coração está cheio. Do que está cheio o teu coração? Precisa estar cheio da palavra de Deus, cheio das promessas de Deus, como nós cantamos. Então, que nós possamos saber onde nós estamos, com quem nós estamos, saber que existe um inimigo, mas saber também que nós somos mais que vitoriosos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém, queridos?